fresh meat. Eu vou cair! Me ajuda aqui, pô! Vou comer teu cu! Onde é que eu tô? Ai, ai! Tá difícil vencer do Pursuer? Pois bem, então nesse vídeo eu vou tentar ajudar você a sobreviver melhor ao Pursuer no Day of Death. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu já tava com ele na cabeça faz tempo. E também o Pursuer pra mim é um killer bem difícil de sobreviver. Dos killers que pelo menos a gente tem no Day of Death, ele é um dos mais difíceis que tem. Porque ele realmente é bem forte, principalmente se você for olhar Os status dele. mas assim, de resto, cara, ele não é um killer tão difícil também de sobreviver, mas como eu disse, dentre as 5 opções que a gente tem no jogo, ele com certeza é um dos mais difíceis que a gente tem de sobreviver no Day of Death. Então sejam bem-vindos ao Guia de Sobrevivência do Pursuer. E vamos lá, meus amigos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Pursuer, ele é um chaser, né? E tá até na descrição dele que é o jeito de jogar com ele é rushdown. Ou seja, isso significa que ele tem que literalmente sair focando em um por um. É assim que ele consegue matar os jogadores, ok? Ou seja, suas habilidades se resumem a basicamente tudo de perto. Todas as habilidades do Pursuer são de perto e as outras habilidades que ele tem são para exatamente auxiliar essa distância minúscula que ele tem que ter entre ele e o Survivor para poder estar conseguindo fazer alguma coisa, né? E a primeira habilidade que a gente tem dele é o Stab, tá bom? O Stab é uma habilidade extremamente perigosa do Pursuer, já que geralmente Pursuers bons vão usar essa habilidade para te punir caso você faça algum erro. Impede na frente deles, curar na frente dele, errar um soco, errar um tiro, qualquer minúsculo erro que você fazer, ele vai usar Stab para te punir. Lembrando que esse Stab dá 30 de dano, ou seja, é uma vida que vai fazer muita falta, porque são 20 de dano base e mais 10 de dano de sangramento. Você realmente não vai querer tomar esse Stab. Então, como a gente pode estar evitando esse Stab? O Stab tem uma hitbox extremamente longa pra frente, só que ela é muito estreita. Então o melhor jeito da gente estar evitando esse Stab são de 2 maneiras, ou melhor, 3 maneiras. A primeira é nos loops fechados. O melhor jeito de estar acabando com o Pursuer é em loops fechados, justamente porque aí a única habilidade de muito dano que ele tem é esse Stab, e em loops fechados ele não vai conseguir dar esse Stab. E o que são esses loops fechados? Exatamente como vocês estão vendo na tela, esses loops que você pode ficar bem escorado na parede, fazendo curvas frequentemente. Desse jeito vai ser extremamente difícil, mesmo com a velocidadezinha adicional que o Pursuer ganha ao dar o Stab, ele não vai conseguir acertar isso em você. É muito difícil mesmo, você tem que vacilar, igual vocês viram aí na gameplay, inclusive, que eu fiquei parado na frente dele, eu tomei o Stab. Se eu tivesse simplesmente continuado rodando aí na montanha, com certeza não teria acertado esse Stab. Um bom exemplo disso é esse loop de pedrinha que tem nesse mapa aí do Forsaken, sei lá, esse mapa que faz referência, pelo menos ao mapa do Forsaken, que ele tem 2 loops muito fechados, um do lado do outro, que é justamente esse loop da pedrinha que eu estou loopando e aquele loop mais para direita, que é um pilarzinho. Cara, como vocês podem estar vendo, só de eu ficar girando aí, o Pursuer não consegue fazer nada. Vocês podem ver que ele não consegue chegar perto de mim e não tem como ele se aproveitar da hitbox que atravessa a parede, porque simplesmente a pedra é muito grossa para a hitbox simplesmente conseguir atravessar. Então só aí eu já excluí completamente
a habilidade de stab dele. Esse loop aí também é um ótimo exemplo. Por mais que ele tenha sido nerfado, atualmente tem uma parede no qual o killer pode passar ali, esse loop continua extremamente forte e principalmente contra o Pursuer, que ainda assim não vai conseguir fazer nada com você nesse loop, mesmo que hoje em dia ele tenha essa parede só para ele atravessar, para ele tentar cortar um caminho. Porque as paredes são simplesmente muito grossas para a hitbox estar conseguindo atravessar a parede para você tomar dano, né, de certo. Então esse loop fica muito bom contra ele, e vocês podem ver que é um loop fechado, um loop onde você faz curva frequentemente e fica muito difícil do Pursuer estar acompanhando, mesmo que ele tenha 110 de estamina. Só que provavelmente você já deve ter percebido que simplesmente somente ficar num loop fechado, fazendo muita curva, muitas das vezes não vai adiantar contra o Pursuer. E tem um motivo por causa disso. E esse motivo é o grito dele, o Howl. Esse grito, gente, é literalmente o que manda na gameplay do Pursuer, e eu não tô nem exagerando. Esse grito é o que vai fazer o Pursuer conseguir ganhar vantagem de estamina e, consequentemente, de velocidade, tá conseguindo chegar em você, te punir, te bater e te matar. A melhor coisa que você pode fazer é não deixar o Pursuer gritar. Só que aí que tá o problema. Como é que você faz isso? Simplesmente é uma habilidade que ele pode dar a qualquer momento, não tem como prever isso. E é exatamente nesse ponto que a habilidade do revólver entra em ação. Simplesmente, a habilidade do revólver é a única habilidade ofensiva que o sobrevivente tem de longe. E por causa dela, a gente é capaz de simplesmente counterar completamente o grito do Pursuer. Então aqui vai o que você vai fazer. Ao entrar na partida e decidir as suas cartas, você vai querer dar prioridade pro revólver, tá, gente? Se aparecer o revólver e você tá contra um Pursuer, pegue o revólver, tá? Você não vai se arrepender e vai ser extremamente útil pra você. Pode ser o soco? Pode ser o soco, só que o soco é muito mais arriscado e extremamente mais difícil também de estar fazendo o que eu vou falar aqui agora. Toda vez que ele dá esse grito, não importa se ele tá em chase com você ou com outra pessoa, você vai atirar nele enquanto ele estiver gritando. O que vai acontecer a partir disso? Quando ele gritar e você der o stun nele quando ele gritar, lembrando que não pode ser muito cedo, tá? Você tem que esperar pelo menos uma janela ali de 1 segundinho para poder atirar. A lentidão que o Pursuer dá no grito é de 6 segundos. Se você stunar ele enquanto ele tá gritando, ele vai perder esse tempo inteiro e você vai ter acabado de simplesmente inutilizar completamente o grito do Pursuer, que era literalmente a chave mestra dele para estar conseguindo fazer a chase com você, e você acaba de entrar numa vantagem enorme de estamina e de distância dele. Ou seja, parabéns, você acabou de excluir uma habilidade inteira do Pursuer. Tá, mas e caso não tiver vindo a pistola? Caso não tenha vindo a pistola para você, ainda você pode pegar o soco, o taunt e a defesa, tá? São outras 3 habilidades que eu ultra recomendo contra o Pursuer. Menção honrosa a banana também, mas provavelmente ela vai mais te matar do que ajudar, honestamente. Simplesmente essas habilidades podem substituir perfeitamente o revólver, só que eu vou estar me aprofundando mais pra frente do vídeo. E agora, para sua terceira habilidade, a gente tem o Stalk. Como todo mundo já sabe, o Stalk é literalmente só para locomoção. O Pursuer fica invisível, fica rápido, depois ele fica visível de novo e começa a chase. Vale a pena stunar o Pursuer quando ele tá aparecendo? Não. Ele já tá parado, não tem do porquê você stunar ele. Guarde o seu stun especificamente pro grito, tá? Tá, mas e se eu não tiver nem o soco e nem o revólver? E não tiver nenhuma habilidade de stun e ele gritar, o que eu faço? Quando ele gritar, pegue distância instantaneamente, corra. Mas corre por uns tipo 3 segundos, corre por um tempinho só e começa a recuperar estamina e espera o efeito de lentidão acabar. Ah, mas ele tá grudando em mim. Espera o efeito de lentidão acabar. Porque até o Pursuer chegar em você, ele já tá gastando estamina. Na hora que sair o efeito de lentidão, você vai sair, talvez ali tomando um hit, ou nenhum, caso você tenha tomado uma boa distância, vai ter saído o efeito de lentidão e você não vai ter desvantagem nenhuma por correr. O Dash também é uma habilidade muito boa contra o Pursuer, já que você consegue entrar em vantagem de estamina muito fácil com o Dash. Você vai simplesmente zerar sua estamina na chase com o Pursuer, sim, zerar a estamina. E quando você zerar a estamina, você vai usar o Dash, porque aí você vai ter tomado o máximo de distância possível do Pursuer e ainda por cima vai entrar sim em vantagem de estamina, porque aí você vai ter tomado muita mais distância do Pursuer e ele vai ter que, consequentemente, gastar mais estamina para chegar em você. Outra técnica muito boa que eu adoro fazer contra o Pursuer é quando eu tô de defesa. Eu guardo a minha defesa especificamente pro stab. Por quê?
O Stab, ele dá 20 de dano, mas se você conseguir dar parry nesse Stab, você vai simplesmente tomar só 10 de dano, que vai ser o dano de sangramento. Você vai ter bloqueado 20 de dano para tomar só 10. É extremamente vantajoso, mas é difícil de fazer, já que o Stab é uma habilidade que sai bem rápido, né? Então você tem que ter uma reação rápida. Vale a pena correr o risco, na minha opinião. Então, resumindo as chases do Pursuer e como sobreviver a ele, cara, pega um loop que tem umas paredes bem gordinhas que você possa ficar aí dando curvas frequentemente, e logo depois você vai tentar impedir o máximo possível o grito dele para não entrar em desvantagem de estamina. Caso ele fique maluco e decida usar o Stalk por algum motivo, simplesmente não stune ele quando ele estiver ficando visível de novo, porque não vale a pena. E meus amigos, decidam muito bem suas habilidades contra o Pursuer, porque cara, pelo amor de Deus, se você acha que adrenalina e pad de cura vai te ajudar em alguma coisa contra o Pursuer, eu lamento dizer, mas desse jeito você vai ter que depender do seu time.